Olá, pessoal, como vão vocês? Estamos dando início agora a mais um Nunca Foi Sorte, minha história no mercado imobiliário. E depois de 2 semaninhas sem o quadro, eu sei que vocês sentiram falta da gente. E para a gente ter esse retorno com chave de ouro, temos o prazer de receber a Michele Holanda. Olá, Michele, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. A Michele, pessoal, é empresária, escritora, engenheira civil e CEO da Matrix Imóveis. Então, Michele, para a gente dar início a esse bate-papo, eu queria conhecer um pouquinho sobre a tua história. Como é que você chegou, como é que você entrou no mercado imobiliário? Na verdade, eu tenho já 22 anos de mercado. Inicialmente trabalhei na construção civil, sou engenheira formada. E quando eu trabalhei na construção civil, eu tinha uma desenvoltura grande, eu trabalhava numa empresa que fazia shopping aqui no Ceará. E o meu contato maior era com os lojistas para fazer a entrega das lojas, para analisar os projetos de arquitetura, hidráulica, elétrica, estrutura metálica, enfim. E aí eu comecei a ter muito contato com o lojista. E aí o lojista dizia: eu queria comprar uma sala nesse prédio, porque era um prédio que tinha shopping e um prédio comercial. E eu sempre indicava, né? Fala com o corretor tal, ou então indicava para a própria construtora. E aí o dono da construtora, eu ia me formar em engenharia, isso eu era estagiária ainda. Eu ia me formar em engenharia e ele, uma vez conversando comigo, disse: Michele, tu tem tanta desenvoltura para o comercial, tu não tem vontade não de trabalhar com vendas? Aí vamos fazer um teste. Aí eu aceitei o desafio dele na época, que era para vender um outro empreendimento aqui, que tinha esse mix também de shopping, salas residencial, que era o Pátio Dom Luiz. E aí foi um sucesso de vendas. Eu fazia uma parte como se fosse uma coordenação de vendas para o mercado, eu atendia os corretores de imóveis e os clientes dele, tinha propriedade do produto, porque era engenheira da consultora, então conhecia no detalhe, né, os diferenciais, enfim, toda a parte de novidade, inovação da época, e me dei muito bem. Ainda passei 7 anos nessa construtora, e de lá eu migrei para a construtora Diagonal, que é uma outra grande construtora aqui, em Fortaleza, construtora que trabalha muito com condomínios fechados, trabalha também, tem hoje um braço econômico que é a Victa Engenharia. Então, na época, eles eram sócios, tinha uma parceria forte com a Rossi, que era uma grande construtora a nível nacional, e abriram outras frentes de mercado. O mercado estava super aquecido ali 2009, 2010. Então, aí eu fui para Natal, através deles, né? Abri a filial Natal, estava também buscando áreas em João Pessoa, Teresina, Mossoró. Então, a gente deu uma desbravada aqui no Nordeste. E lá eu bati recorde de vendas, era um produto, estava no início do Minha Casa Minha Vida, aqui no Ceará. Então, comecei aquele aprendizado também do Minha Casa Minha Vida, apesar da Diagonal ser uma construtora de altíssimo padrão aqui, mas na época, quando ela se associou à Rossi em alguns produtos, eles entraram com esse Minha Casa Minha Vida, né, com o crédito associativo. Então, tive que aprender também com todo mundo, erros e acertos, e foi um sucesso de vendas na época. Aí veio a crise imobiliária. Na época, minha mãe adoeceu, e aí eu tive que parar um pouco, parei ali uns 3, 4 meses para dar um apoio em casa com ela, e fui logo depois para a construtora Marquise, que é uma grande construtora aqui no Ceará também, a nível Nordeste. Para mim foi um grande aprendizado, tive a oportunidade lá, é uma grande holding, tive a oportunidade lá de aprender muito sobre processos, procedimentos, metas, uma empresa que sempre trabalha com focando resultado. Então, lá eu digo que foi uma grande pós-graduação, né? Que eu aprendi realmente essa parte mais burocrática e mais administrativa, da parte de vendas de imóveis, sempre trabalhando com o incorporador. E aí, tive um desafio, fui convidada pelo Deda Studas, que é um player aqui, era na época um grande player aqui da construtora Magis. Aquela época da crise do mercado imobiliário, nós tivemos realmente, o Brasil todo sofreu, mas o Ceará também sofreu
pra caramba, tiveram os distratos, ninguém estava acostumado, né, com aquele boom de vendas e logo depois com aquela chuva de distratos e dificuldade de venda. Então, as construtoras faziam de tudo para vender seu estoque, estavam muito estocadas. E aí, aqui no Ceará não foi diferente. E aí, eu fui convidada pela Magis, né, pelo Dead Student, para zerar o estoque da construtora. Né? A construtora não ia ter continuidade e ele precisava zerar o estoque. E eu sempre estava ali nos maiores players resolvendo uns probleminhas de estoque, né? Então, sempre o pessoal que queria vender estoque estava de olho no meu trabalho, sempre trabalhei muito com... podia trazer o problema que eu vinha tentando aí trazer a solução mais rápida e mais eficiente, e na Magis não foi diferente. Na Magis, a gente fez um case de sucesso que quando eu entrei na Magis, a Magis tinha aproximadamente 180 milhões em estoque, e eu tinha um plano, né, a gente tinha uma projeção para vender esse estoque em 3 anos, e no primeiro ano a gente vendeu 50% desse estoque. Eu montei um grande time comercial, coordenadores para atender o mercado, para não deixar o mercado na mão, e uma grande house, né, para vender esse estoque. Montei as campanhas dos produtos individualmente, e aí a gente conseguiu rapidamente reduzir bastante esse estoque. E aí veio a pandemia. Aliás, antes da pandemia, isso, né? E antes da pandemia, a gente sentou e disse: Deda, é o seguinte, a gente tem um problema bom para resolver. A gente reduziu bastante o estoque, mas o problema bom é que se a gente não tiver coisa para esse time de vendas aqui vender, na época a gente tinha 40 e poucas pessoas no time de venda, contando coordenadores, gerentes de equipe, house, corretores de house. Isso time de vendas, né? Não era administrativo, só o time de vendas. E aí, com esse time de vendas, eu sentei com ele e disse: olha, a gente vai perder, porque a gente sabe que quando o estoque vai acabando, vão ficando aquelas unidades mais difíceis de vender. E a gente ainda estava ali no finalzinho da crise, né? Eu não estava com aquela velocidade de cruzeiro de venda, não, aquela fome de compra, não, do cliente. E aí foi quando ele deu a ideia: Michele, vamos montar uma imobiliária. No passado ele já tinha tido imobiliária, a Magis trouxe a MRV aqui para o Ceará, então ele já tinha tido uma experiência com uma house, que era a house da MRV, que era a M2, e disse que vamos montar a imobiliária. Ok, eu aceitei o desafio, e aí montei a Matrix com ele, a qual eu sou sócia dele, e a gente está aí vamos fazer esse ano 7 anos com a Matrix. Montamos a Matrix exatamente 3 meses antes da pandemia, sem saber que vinha pandemia, né? E aí, 3 meses depois, veio o lockdown, veio pandemia, e agora? O que é que nós vamos vender? E aí, eu, observando o mercado, a única coisa que eu via que ia ter uma possível venda, uma boa venda, ou pelo menos para manter ali a empresa, era Minha Casa Minha Vida. Porque o Minha Casa Minha Vida já estava preparado. Minha Casa Minha Vida já tinha contrato digital, já subia documentação toda pelo e-mail, pelo WhatsApp, já tinha as aprovações dos correspondentes bancários linkados aos bancos, então a gente pensou: poxa, vamos focar na Minha Casa Minha Vida. Montamos 2 equipes, a gente chegou a ter 115 corretores na imobiliária na pandemia, né? Então o pessoal não saiu da empresa, pelo contrário, a empresa aumentou. E pós-pandemia, o que eu percebi? Que a gente tinha outro desafio, né? Nossa vida realmente é feita de desafios, e o mercado imobiliário é assim: tem que ter persistência, tem que ter constância e cadência. Então, o que a gente pensou? Poxa, depois do Minha Casa Minha Vida, antes as pessoas estavam comprando de casa, né? Quando acabou a pandemia, as pessoas começaram a voltar para as ruas, né? E querer estar perto da imobiliária, ver o apartamento decorado, né, ir até a construtora. E a gente tinha um desafio, porque a nossa sede fica num bairro nobre, aqui na Aldeota, em Fortaleza, e os produtos Minha Casa Minha Vida ficam em bairros um pouco mais afastados aqui desse centro de comércio aqui do Ceará, de Fortaleza. E aí eu disse: ou eu vou abrir filiais e ter um custo alto para isso, controle, sistema e tudo, ou eu vou focar aonde eu realmente estou inserida, que é no mercado de médio e alto padrão. Então, em 2022, final de 2022, a gente analisamos o mercado e resolvemos reduzir a equipe, tirar realmente os times de Minha Casa Minha Vida, porque as outras imobiliárias de Minha Casa Minha Vida estavam super bem preparadas nos bairros aonde estão os produtos.
Então, eu tinha que gastar muito mais para poder estar lá presente enquanto eles estavam lá. A sede deles é lá, os corretores moram lá, então, para eles era muito mais fácil, né? E tinham qualidade de atendimento, entendiam todo o processo, então se profissionalizaram muito. E aí eu pivotei, vim totalmente, foquei meu time totalmente 100% aqui para o médio alto. Nesse período, a gente sabe que não adianta a gente, acordei e vou virar médio alto padrão. Não, é toda uma construção, né? É treinamento, é desenvolvimento. Tem gente que não aguenta o rojão, porque a venda, Minha Casa Minha Vida, você vende todo mês. O médio alto padrão, já até você pegar o ritmo, ter carteira de cliente, conseguir realmente encontrar ali o seu método de trabalho, você vai ralar bastante. E aí foi quando, em 2023, a gente passou o 2023 todo fazendo essa transição, né? Treinando corretores, perdendo corretores, trazendo corretores, e agora, em 2024, é que a gente está, assim, realmente subindo degrau a degrau. Né? Então, janeiro foi um mês difícil, fevereiro já foi melhor, março já está sendo melhor. Então, a gente está realmente construindo aqui um time de médio alto padrão aqui na nossa cidade. Sim, perfeito, Michele. Adorei conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, sobre a história da imobiliária. E realmente, como você disse, né, o processo é doloroso, mas também é necessário, né? E é recompensante quando a gente consegue chegar em um determinado nível de sucesso mesmo, né? Isso. Então, essa percepção que você está tendo de uma crescente este ano é muito interessante, muito positiva, porque mostra que o mercado está se movimentando, as coisas estão acontecendo, né? E aí eu queria entrar um pouquinho nas peculiaridades do mercado no Nordeste, porque a gente costuma receber muitas pessoas do Sudeste, né? São Paulo, Sim. Rio. Então, como vocês atuam no Nordeste, eu gostaria de saber a tua visão em relação ao mercado imobiliário daí. Acho que Tá. seria interessante. Tá. O que eu posso falar um pouco aqui do Nordeste? Inclusive, eu atuo em alguns outros estados como consultora, e aí o que eu posso falar do mercado do Nordeste? O mercado do Nordeste, ele tem uma peculiaridade que todo o Brasil compra o Nordeste, por causa do seu litoral. Então, por exemplo, o Ceará hoje, a gente brinca até aqui, tem um linguajar nosso aqui, que é o Ceará é a bola da vez, né? Por quê? Porque a gente tem aí uma condição, por exemplo, do kitesurf, que a nível mundial só tem aqui no Ceará. Então, a gente, tanto o governo do estado, as cidades do litoral, as construtoras, não só daqui, mas outras de outros estados que vieram e estão se instalando aqui no nosso litoral, elas estão literalmente surfando essa onda, né? Pegando essa carona com o vento, porque da mesma forma que você tem, por exemplo, na Suíça, as montanhas onde você faz anualmente ali o esqui e sai descendo, né? Sai fazendo aqueles os downwind lá das montanhas, descendo lá as montanhas. Aqui a gente faz o downwind com o vento, né? Então, as pessoas vêm de outros estados, vêm de outros países e se instalam aqui no Ceará. Uma das bases é a Praia do Cumbuco, que fica aqui a meia hora de Fortaleza, muito perto, é quase um bairro nosso aqui. E aí elas vão descendo essas praias, né? Elas saem do Cumbuco, vai para Taíba, vai para Flecheiras, vai para o Preá, vai para Jericoacoara, está chegando até o Maranhão. Então, para atender esse turismo de esporte, que não é só um mês, que a gente pega agora a temporada dos ventos, ela vai do início de julho até final de dezembro. Então, é quase um semestre inteiro onde a gente tem uma alta temporada de turismo aqui no nosso estado, principalmente. Né? Então, você tem esse turismo do esporte que ele traz, ele aquece muito o mercado imobiliário, não só na hotelaria, mas a gente tem muitos produtos aqui sendo desenvolvidos com compra compartilhada, por exemplo, a empresa Maidó, que é de São Paulo, está chegando agora no Ceará. Então, eles estão trazendo essa oportunidade da pessoa comprar a casa de luxo compartilhada. Aí a gente tem outros produtos, né, como o pessoal do Alquimiste, que é o multipropriedade em Jericoacoara. Aí você tem os loteamentos, vários aqui no nosso estado, Coconut na Praia do Preá, que é sucesso total. A pessoa pode comprar o lote e comprar a casa, ou comprar o lote e construir sua casa. Então, as soluções para todos os bolsos, inclusive, para o turismo, estão acontecendo muito forte. E um detalhe, às vezes a gente pensa, eu moro
em Curitiba, eu moro em São Paulo, como é que eu vou? Eu vou 2 vezes no ano para o Ceará, como é que eu vou administrar essa minha propriedade, essa minha casa, né, esse meu apartamento? Hoje já existem empresas especializadas, várias empresas especializadas em fazer não só a manutenção da casa, o check-in, o check-out, mas eles fazem a gestão do aluguel. Então, quando você não está ocupando seu imóvel, ele está lá rentabilizando. Então, isso hoje no Ceará está sendo muito aquecido, está trazendo esse aquecimento para o nosso litoral, principalmente. E Fortaleza, a gente tem aí uma cidade que é a cidade mais próxima da Europa, né? A gente tem voos diretos para a Europa, voos diretos para os Estados Unidos, a gente tem voo direto para quase todas as. A gente é um grande hub de ponte aérea mesmo, para ir para outras cidades do nosso Brasil, e a gente está investindo muito nos imóveis aqui, principalmente os imóveis compactos, com administração também de locação. Tanto a gente tem aqui os estúdios, como a gente tem os compactos. Os estúdios que vão até ali 29 metros e os compactos, né, que vão aí acima dos 30 metros. Então, esse mercado está muito aquecido aqui, principalmente no Ceará. Perfeito, muito interessante, Michele. Essa questão da ponte aérea, né, de Fortaleza ser realmente um ponto estratégico nesse sentido, né, de ligação com outras cidades, outros países, isso realmente faz muita diferença. Um perfil bastante forte para investidores, né? Isso, Porque tem essa questão também da compra de imóveis compartilhados, né? isso. Eu já vi isso bastante até, né? Quando a pessoa compra um resort, por exemplo, ou uma casa mesmo, uma mansão, e aí existem vários compradores que têm um percentual em cima, né? O público do mercado de luxo, ele é peculiar, né? Então, você pensa, o mercado de luxo não vai compartilhar a casa. Mas hoje é comum você ter aviões compartilhados, helicópteros compartilhados, iates compartilhados, né? Então, eles compram, eles não gostam de estragar dinheiro, né? De perder dinheiro. Mas quando ele compra um compartilhado com uma pessoa que está ali no mesmo produto dele, no mesmo nível social dele, a casa dele vai ficar super cuidada, porque o que tem de diferencial, né, o que garante uma tranquilidade maior para esse investidor, são essas empresas que estão aí atuando de forma muito competente, né? Então, tem a Maidó, que está chegando aqui, que é daí de São Paulo, tem, que já estão em outros estados também do Nordeste, estão lá na Bahia, né, em Trancoso, em Prado Forte. Aqui, a gente tem também a administração do short stay, com a Carpe Diem, com a Be My Guest, com a Tacto, que são empresas do Rio Grande do Norte, empresas aqui do Ceará, que fazem essa gestão, né? Não só a gestão de cuidar do imóvel, mas check-in, check-out, a parte de governança, né? De cuidar da roupa de cama, de cuidar das contas do imóvel, do conta de condomínio e tal. Então, tudo isso daí faz com que não seja uma dor de cabeça, né? Porque o que o turista quer, o que a pessoa, o que a pessoa que é de outro estado ou mesmo de outro país quer é comprar, curtir aqui o Ceará, mas não ter a dor de cabeça de saber que o imóvel dele vai ficar lá abandonado, né? Então, essas empresas que estão já atuando com excelência, que chegaram junto com esse turismo, é o que faz o negócio dar certo. Exato, perfeito. Bom, Michele, aí eu também vi no seu Instagram que recentemente você deu uma palestra que me chamou muito a atenção, tá? Como usar a inteligência artificial para alavancar suas vendas, Sim. né? E aí, queria saber um pouquinho como é que foi essa palestra, como é que você trabalha esse assunto com os corretores, para a gente entender um pouquinho mesmo como a inteligência artificial pode ser aplicada positivamente no nosso mercado. Maravilha. Essa palestra de inteligência artificial foi numa construtora chamada Construtora do B, que é uma construtora que é especialista aqui numa cidade vizinha nossa, que é o Eusébio. Ele constrói casas de luxo e apartamentos com muitos amenities, né? Traz muitas tendências e muitas novidades on-board dentro dos imóveis dele. E aí eu disse, o tema vai ser inteligência artificial, porque hoje
quem não tiver antenado, né, e não se aprofundar um pouco mais, principalmente no nosso mercado, com a inteligência artificial, vai estar de fora, eu não digo nem nos próximos 2 anos, pode ter certeza que você vai estar de fora. Porque a inteligência artificial para o mercado imobiliário já é uma realidade. E inteligência artificial não é só o chat GPT, né? Chat GPT é uma das plataformas que a gente pode estar aí utilizando. Mas hoje você tem, por exemplo, uma plataforma onde você trabalha muito bem com os imóveis avulsos, que chama Seller, que ela é de Minas, né? O pessoal da Seller, eles conseguiram usar a inteligência artificial para pegar uma imagem de um apartamento vazio, sem nada, e mobiliar e decorar e fazer as imagens digitais daquele apartamento, como se fosse um decorado, em 2 dias. Em 2 dias eles fazem uma entrega que, se a gente entregar para o escritório de arquitetura, vai demorar aí de 1 semana a 15 dias, dependendo do detalhe e do tamanho do imóvel, né? Então, eles estão usando a inteligência artificial para dar celeridade. Não é o projeto definitivo, claro, mas já consegue mostrar para o cliente final o potencial daquele imóvel, né? O cliente ele é muito leigo, ele não consegue imaginar o que cabe naqueles espaços, muitas vezes, né? Então, quando você tem uma ferramenta dessa, que em 2 dias, eu fiz a captação hoje, daqui a 2 dias eu já vou ter as imagens para estar divulgando na rede social, para estar divulgando no Google, de uma forma que vai atrair mais o cliente, eu estou antecipando a venda, né? Eu estou trazendo mais clientes que podem comprar o meu imóvel mais rápido. Você tem também o contrato digital, os DocSign da vida, hoje é tudo com inteligência artificial. Você tem os bots, né, os chatbots, que cada vez mais estão mais humanizados. Tem chatbot que você não sabe se está falando realmente com um humano ou com a máquina, porque as respostas são muito completas. E eles respondem, eles vão ali entendendo o que o cliente está falando e respondendo. Isso também é inteligência artificial. E tem N ferramentas, eu citei algumas, mas você tem várias ferramentas que você pode estar aí utilizando, e ferramentas gratuitas. Tem ferramentas de vídeo, que faz a edição de vídeo, que faz voz, que tira a imagem e que melhora a imagem. Então, tem muita ferramenta que a inteligência artificial já pode estar usando. Além do nosso chat GPT, que hoje é uma das ferramentas que tem que mais ser utilizadas, porque ela corrige o texto. Não tem coisa pior do que você fazer uma postagem ou então tá ali mandando alguma informação importante para o cliente e você tem um erro de português, você tem um texto errado, né? Tudo isso denigre a sua imagem, né? Se você não tiver bem preparado, o cliente vai olhar aquele erro de português, poxa, o corretor aqui falando errado, né? Então, são várias ferramentas que hoje fazem parte aí do nosso mercado imobiliário. Não tem mais desculpa, né, Michele? Porque as Não. ferramentas estão aí para nos auxiliar e a gente tem que realmente explorá-las, né? Então, assim, criação de roteiros, de legendas, né, de imagens, de vídeos, né? A gente também já tem aí plataforma que realmente cria um vídeo do zero. Eu E achei fantástico, né? Então, daqui a vídeo do zero, você tem o Vidio, que é bem super tranquila, gratuita, né? Você tem, por exemplo, o Vista CRM, né? Que é um CRM inteligente. Você vai preenchendo os dados do cliente e ele vai automaticamente alimentando o teu CRM, já colocando ele qual é a etapa da venda que aquele cliente está, já te informa quando é que você tem que retroalimentar. Então, assim, tem muitas ferramentas hoje que a gente tem que usar, não é que pode usar, é que tem que usar. Exato, é isso aí. Bom, Michele, e para a gente ir chegando aí nos finalmente do nosso bate-papo, eu queria te fazer uma última pergunta a respeito da sua construção de imagem nas redes sociais, né? Porque você tem uma presença online muito forte, vi que você é apresentadora de podcast, né? O Topo Imobiliário, palestrante, então você tem vários projetos, né? Além de estar à frente da imobiliária. Então, Isso. eu queria entender um pouquinho como que você chegou nesse nível de construção de imagem nas redes sociais, porque isso também é um ponto fundamental, né? Eu tenho Facebook há muitos anos, mas não era muito ativo, né? Era só para ficar olhando ali uma curiosidade ou outra.
às vezes uma postagem, né, alguma coisa. Mas na pandemia, a gente abriu a imobiliária, como eu te falei, 3 meses antes da pandemia. Eu sempre gostei muito de fazer curso, fazer conexões, então eu sempre estou aí no Conecta, em São Paulo, RD Station aí em Florianópolis, sempre gostei de conhecer pessoas, né? E na pandemia, o que eu pensei? Cara, se eu melhorar aqui, é o jeito eu ir para a rede social. E aí o que eu pensei? Eu posso fazer lives com as pessoas que eu conheço do Brasil, né? Então, por exemplo, eu conhece meu amigo o Sérgio Langer, né? O Marcos da Data Store, o Daniel Sobressai, que é na época, ele era um dos maiores gestores de tráfego do país. Então, eu comecei a fazer lives com essas pessoas na pandemia, e fora essas pessoas, também personalidades aqui da nossa cidade. Então, eu entrevistei o presidente do Sinduscom, eu entrevistei corretores que vendiam estouraram em venda, donos de construtoras, gestores das construtoras. Então, eu comecei a criar esse storytelling do mercado, esse ecossistema do mercado na pandemia. E aí, com isso, eu comecei a ter uma visibilidade. Eu não sou aqueles Instagrams estourados, 10 mil, 20 mil, não. Mas o público que está lá é um público bem fiel, né? Eu tenho vendas feitas através do Instagram. Eu tenho amigos que eu fiz através do Instagram também, pessoas que eu conheci, que me conectaram e que começaram a conversar, e a gente se conheceu e tem hoje amizade através do Instagram, tudo dentro do mercado imobiliário. Então, assim, uma das coisas que eu dou sempre de dica é não tenha plano B. Né? Se o seu plano A é o mercado imobiliário, muita gente diz assim, Michele, mas tu faz tudo, tu tem imobiliária, tu tem canal, tu tem escrever um livro, mas se você for pegar, tudo que eu faço tem a ver com o mercado imobiliário. Né? O Topo Imobiliário é um programa que ele é Spotify, ele é a Rádio Band News e ele é canal do YouTube do Jornal Jangadeiro. Que ele fala só sobre o mercado imobiliário. Eu trago todo o trade do mercado imobiliário, né? Então, o livro que eu escrevi um capítulo com a Melissa, que é aí de Balneário, falava sobre o mercado imobiliário. A imobiliária fala sobre o mercado imobiliário. Os meus parceiros, né? Porque eu acredito muito nas collabs, nas parcerias. Então, hoje eu sou parceira aqui em Fortaleza da Sete Cantos, que é uma empresa de locação, long stay. Eu sou parceira da Maidor, que está chegando aqui no Ceará. Sou parceira da House, São Paulo, com as vendas para investidores no Brasil todo. Eu sou parceira da Be My Guest, que é uma empresa de short stay, Carpe Diem, Intacto. Então, eu sempre estou conectada com o mercado imobiliário. Então, se você quer realmente ter sucesso, ter visibilidade e ter conteúdo, repertório, você tem que se aprofundar no mercado imobiliário. Né? Tudo que fale sobre o mercado imobiliário. Claro que você tem que escolher ali o seu nicho de mercado. Não dá, o mercado imobiliário é tão amplo que você acaba que, se você, eu estou falando isso para o vendedor especificamente, né, para o corretor que vende. Se você ficar focado só, se você quiser abraçar o mercado todo, você realmente é muito difícil você ter sucesso em vendas, né, você conseguir tração na venda. Mas, se você conseguir ali achar o seu nicho e se dedicar 100% nele, não tiver plano B, eu tenho certeza que o mercado imobiliário é o melhor mercado que nós temos aqui, cheio de oportunidades e que tirou muitas pessoas de uma condição surreal, de uma condição simples mesmo, para uma condição de ter a sua casa própria, de ter um carro bacana, de viajar com sua família. Enfim, o mercado imobiliário realiza sonhos, sim. Com certeza, é um dos mercados mais transformadores nesse sentido de realmente mudar a vida das pessoas que entram nele, né? Então, assim, é um mercado que tem possibilidades estratosféricas de remuneração, né? Então, é como você disse, tem que ter muito foco, muita dedicação, não desviar do caminho, né? Encontrar o seu nicho e focar nele. Isso. E um outro ponto muito bacana, não é uma questão de números, pessoal, né? Você pode ter 7 mil, 70 mil, 7 milhões, mas de nada adianta se a sua audiência não estiver de fato engajada e conectada com a sua mensagem, né? Para mim sempre tem, Bernardo, que fazer sentido.
né? Então, se eu faço uma live, ela tem que fazer sentido. Hoje eu sou sócia também do MB Summit. O MB Summit é um congresso que ele roda o Brasil todo, ele está em 17 cidades. E aqui em Fortaleza, eu sou sócia do Matheus Brilhante, que é um cara que há 5 anos nem sonhava em ter a projeção que ele tem hoje com esse congresso dele, né, que é um dos maiores do Brasil. E aí lá a gente faz o quê? Conexões, fala de mercado imobiliário, traz parceiros, né? Eu não sou parceiro só de empresa, eu sou parceiro de corretores também, corretores do mercado, as pessoas estão sempre aqui conversando e trazendo ideia, já fizemos collabs com várias imobiliárias parceiras nossas, bem corretores de alto padrão parceiros, então eu acho que o mercado imobiliário é muito isso. Agora tem que ter curiosidade, tem que estudar muito, tem que se dedicar, tem que respirar 100% o mercado imobiliário. Exatamente. Bom, espero que o pessoal tenha anotado todas essas dicas, tanto de construção de persona nas redes sociais, quanto também ali as ferramentas da inteligência artificial, hein? Bom, Michele, quero te agradecer muito pelo bate-papo. Adorei conhecer mais sobre o seu trabalho, tá? Foi um prazer imenso. Nós vamos deixar aqui as suas redes sociais na descrição do vídeo e também da Metrics para a galera poder continuar acompanhando aí os seus projetos, tá? Obrigado, Bernardo. E precisando de alguma coisa aqui no Ceará, vindo nos visitar aqui, conte comigo, converse aqui com a gente, que eu terei o prazer de lhe ciceronear aqui na nossa cidade. Isso aí, perfeito, te agradeço. Criar conexões, importantíssimo nesse mercado de alto padrão. Exatamente. Ótimo, Michele, um grande abraço, tá? Um Outro, abraço a todos que nos acompanharam. Tchau.